É verdade que o que dá sentido à vida é o que dá sentido à morte? Meu nome é Antônio Artequilino e você está no canal Pensar com Arte. O livro de Gênesis, que é um livro bíblico, capítulo 3, versículo 19, traz uma passagem emblemática e sumamente importante para a compreensão da nossa condição morredora e extremamente vulnerável. O próprio Deus diz o seguinte: do suor do teu rosto comerás pão, até que voltes ao solo, pois dele foste tomado, porque tu és pó, e ao pó voltarás. Esse texto bíblico mostra com grande clareza que não há nada mais estúpido e inútil do que cultivar o orgulho, a arrogância e a prepotência. Somos pó, e ao pó haveremos de retornar. No entanto, a Bíblia também afirma explicitamente em Eclesiastes, capítulo 12, versículos de 1 a 7, que quando um homem morre, o corpo volta ao pó e o espírito retorna a Deus que o deu, indicando que a essência da vida, o espírito, que é o sopro de vida, volta à sua fonte, o Criador, que detém o poder para restaurá-la através da ressurreição para aqueles que creem. Se não, vejamos o que diz o livro de Eclesiastes 12, de 1 a 7. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos os dentes, e se escurecerem os olhos que vêm pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. É um texto belíssimo. E de acordo com os princípios bíblicos que acabei de apresentar, a crença na transcendência de uma vida breve, precária, cheia de incertezas e provisória, isso para um viver pleno, incorruptível e repleto de múltiplos sentidos, motivou o grande escritor Antoine de Saint-Exupéry a escrever seu terceiro livro, Terra dos Homens, publicado no ano de 1939. A continuidade de seu pensamento humanista e visionário foi feita nesse livro em linguagem universal. Nesta obra, Exupéry oferece sua reflexão sobre numerosos temas: a morte, a amizade, o heroísmo, a busca de sentido e a consciência da nossa condição humana. Em determinado trecho, Exupéry afirmou: somente o Espírito, se soprar o barro, pode criar o homem. De fato, essa é uma questão teológica, pois o barro é inanimado até que o sopro divino lhe dê vida verdadeira, propósito ou alma. Além disso, Exupéry também afirmou certa vez o seguinte: presta atenção, o que dá sentido à vida, dá sentido à morte.
Meu amigo e minha amiga, as citações de Antoine de Saint-Exupéry afirmam que os valores e os propósitos que construímos em nossa existência, tais como amor, amizade, responsabilidade, respeito, solidariedade, perdão, compreensão, paz, acolhimento, altruísmo e tantos outros, são os mesmos que dão significado à nossa finitude, transformando a morte não em um fim vazio, mas na culminância dessa jornada de sentido, um retorno à essência verdadeiramente humana, na qual o essencial, como já dizia ele em outras obras, como O Pequeno Príncipe, é invisível aos olhos. Vale destacar que é a consciência da nossa mortalidade que nos impele a viver plenamente, a amar, praticar o que é bom e a deixar marcas profundas de bondade, pois o que levamos daqui é tão somente a vida que vivemos. Portanto, devemos sim ter consciência da morte que virá de forma inexorável, inevitável. Afinal, a certeza do fim nos força a buscar um sentido, a construir algo que transcenda nosso tempo e nossas vidas passageiras. Em outras palavras, a finitude da vida nos força a priorizar o que realmente importa, a cuidar do outro, a buscar o autoconhecimento e a criar um propósito maior, transformando o caos e as incertezas num percurso cheio de grandes descobertas, com verdadeiro e genuíno significado. Assim sendo, o sentido não está na vida ou na morte isoladamente. Está sim na relação dinâmica e indissociável entre elas. É a nossa finitude que nos impele a buscar e criar significados. E são esses significados que dão valor e propósito à nossa breve existência. A frase "o que dá sentido à vida dá sentido à morte" significa que a finitude da vida, que é a morte, e o propósito que buscamos nela são inseparáveis, sendo a consciência da nossa mortalidade o que nos impulsiona a valorizar o tempo, o amor, a aprender, a tentar criar significado. Isso transforma a morte não em um fim trágico, mas na própria estrutura que torna a vida valiosa. Uma jornada com começo, meio e fim, onde o sentido se constrói no como vivemos, nas relações e no legado que realmente deixamos. Porém, como a morte dá sentido à vida? Ora, é por meio do sentido de urgência e valorização. Pois se a vida fosse infinita, não haveria urgência para amar, aprender ou realizar projetos. A morte torna cada momento precioso e as alegrias passageiras mais significativas. Entendo humildemente que devemos priorizar o que realmente é essencial diante do fato de que a consciência do caráter passageiro da existência nos convida a viver de forma mais plena e consciente, sem desperdiçar o tempo. Daí o sentido que damos à vida: amor, conquistas, aprendizado, interações com outras pessoas, amadurecimento, atos e gestos de bondade, acolhimento, perdão, compreensão, amorosidade e tantas outras atitudes e sentimentos bonitos que formam um conjunto daquilo que realmente sobrevive, mesmo que simbolicamente, à morte, dando um propósito ao que fizemos e ainda estamos a fazer aqui. Portanto, a forma como vivemos e os valores que cultivamos são os que definem o sentido, tanto para a vida quanto para a morte. Pense seriamente nisso e não esqueça das palavras do grande filósofo, pacifista, matemático, ensaísta e historiador Bertrand Russell, autor da obra História da Filosofia Ocidental, que foi publicada em 1945 e se tornou um best-seller no Reino Unido e nos Estados Unidos. Tanto que em 1950, Russell recebeu o Prêmio Nobel de Literatura por seus escritos significativos, que defendiam ideias humanitárias e a liberdade de pensamento. Bertrand Russell afirmou o seguinte:
Temer o amor é temer a vida. E os que temem a vida já estão meio mortos. Sendo assim, não tema o amor, valorize a vida e tudo que lhe confere verdadeiro sentido. Muitos são os que dizem que querem viver depois da morte, porém esquecem de viver genuinamente, com grandeza, com altivez, com honradez, essa vida antes de morrer. Lembremos-nos de Saint-Exupéry: o que dá sentido à vida, dá sentido à morte. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, por favor, deixe seu comentário, dê sua opinião, que é valiosíssima. Deixe também o seu like, se não for inscrito, inscreva-se. Vamos nos ver no próximo vídeo. Um grande abraço, obrigado, tchau!